que continua com o processo 24.734. Obrigada, senhor presidente. Trato o presente processo de recurso de reconsideração interposto pela senhora Marilete Vitorino de Siqueira, prefeita municipal de Tarauacá, em face da decisão contida no acordo número 10.810 de 2018 deste plenário, exarada nos autos do processo número 23.942 de 2017, que tratava de inspeção para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em face do decreto número 83 de 2017, pagamento de 2 salários mínimos a servidores públicos. O referido processo foi apreciado na sessão de número 1327, do dia 28 de junho de 2018. No acordo, a Corte decidiu, por maioria, pelo reconhecimento da nulidade dos atos praticados pela senhora Marilete Vitorino de Siqueira, prefeita municipal de Tarauacá, que resultou na geração de despesa irregular e lesiva ao patrimônio público pelo aumento da despesa com pessoal no período apurado, com fundamento no artigo 21, inciso 1 da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Pelo reconhecimento da nulidade dos atos praticados pelo ex-prefeito, senhor Rodrigo Damasceno Catão, que resultaram na assunção de obrigação de despesa irregular e lesiva ao patrimônio público, com aumento da despesa com pessoal no período apurado, com fundamento no artigo 21, inciso 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pela aplicação de multa, a senhora Marilete Vitorino de Siqueira, prefeita municipal de Tarauacá, com fundamento no artigo 5º, inciso 4 da Lei nº 10.028 de 2000 e na Lei Complementar Estadual 38, artigo 89, inciso 2 e 3, e no princípio da razoabilidade, no valor de R$ 14.280 a ser recolhido no prazo de 30 dias, em virtude de não adequação da despesa com pessoal ao limite legalmente previsto, prática de atos que resultaram em reajuste salarial, implicando em aumento da despesa com pessoal, que já se encontrava acima do limite máximo permitido para tal ato. Tendo em vista a despesa de pessoal da Prefeitura de Tarauacá se encontrar em 57,46% da receita corrente líquida, notificar a atual gestora para que, no prazo de 120 dias, proceda à correção das irregularidades e nulidades constatadas no presente feito, de tudo dando ciência a este tribunal. Notificação à Prefeita de Tarauacá para que suste os pagamentos futuros relativos ao reajuste salarial implementado pelo decreto número 83, sob pena de devolução dos valores pagos. Pelo acompanhamento por parte da DAFO desta decisão, pela abertura de processo autônomo para apurar a responsabilidade do ex-prefeito, Rodrigo Damasceno Catão, caso ainda não tenha sido feito. Pelo encaminhamento da decisão ao Ministério Público Estadual, à Presidência do Tribunal de Justiça e à Câmara Municipal de Tarauacá. E após, pelo arquivamento dos autos. A recorrente foi notificada do acordo em questão por meio do Diário Eletrônico de Contas número 933, de 31 de agosto de 2018, conforme se observa a folha 58 do processo número 23.942. Insatisfeita com o teor do julgado, protocolizou de forma tempestiva o presente recurso de reconsideração. No pedido de folhas de 2 a 12, a reclamante alega, em síntese, que o plenário desta egregia Corte concluiu pela nulidade do ato da gestão anterior, que criou a Lei Complementar Municipal número 5, de 29 de dezembro de 2014. Contudo, em nenhum momento foi oportunizado o contraditório e ampla defesa do senhor Rodrigo Damasceno Catão, ex-prefeito, fato que, no seu entendimento, enseja a nulidade absoluta do processo. Que não praticou qualquer ato ilegal, pelo contrário, aplicou lei já aprovada e sancionada anteriormente. Que o acordo do TCE número 10.810 conflita diretamente com diversas causas julgadas pelo Juízo de Direito da Vara Civil da Comarca de Tarauacá, que garante a permanência dos servidores no cargo com recebimento de 2 salários mínimos, o que motivou a emissão do Decreto Municipal número 83 para assegurar a isonomia salarial, bem como o cumprimento das decisões judiciais. Argumentou ainda que há desproporcionalidade da medida adotada no acordo do tribunal, visto que a gestão atual está cumprindo com rigor os objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, com a redução da despesa com pessoal. Ao final, requer o conhecimento do presente recurso de reconsideração para, no mérito, anular a decisão proferida no acordo impugnado diante da ausência de notificação do senhor Rodrigo Damasceno Catão.
A área técnica examinou a documentação apresentada pela requerente e emitiu o relatório de folha 19 a 26. O Ministério Público de Contas se manifestou por meio de seu ilustre procurador Sérgio Cunha Mendonça, as folhas 31 a 33. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pela senhora Marilete Vitorino de Siqueira, prefeita de Tarauacá, com a finalidade de reformar o acordo número 10.810/2018, que considerou nulos os atos praticados pela gestora que elevaram as despesas com pessoal, sem observar as regras impostas pela LRF, com a imposição de multa de R$ 14.280. A segunda inspetoria pronunciou-se as folhas 19 a 26. Os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas no dia 22 de janeiro de 2019. Os pressupostos recursais foram integralmente cumpridos, razão pela qual o presente recurso deve ser conhecido. A segunda inspetoria analisou a documentação trazida na fase recursal e constatou que a defesa não apresentou qualquer elemento capaz de modificar a decisão recorrida. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente se insurge contra a falta de citação do gestor que a antecedeu no cargo, responsável pela edição da norma que deu origem à elevação dos gastos com o pessoal. Segundo ela, a decisão do Tribunal de Contas gerou conflito com sentenças judiciais da Vara Civil da Comarca de Tarauacá, que garantiram a isonomia salarial aos servidores beneficiados pelo decreto municipal. Alegou ainda a desproporcionalidade da decisão, pois argumentou que vem reduzindo as despesas com o pessoal. Pois bem, a falta de citação do ex-prefeito não acarretou qualquer nulidade no processo em questão, posto que a apuração da sua responsabilidade dar-se-á em outro processo, conforme consta no item 7 da decisão recorrida. Da mesma forma, não há que se falar em conflito entre as decisões do Tribunal de Contas e da Vara Civil de Tarauacá, tendo em vista a separação de instâncias e a compatibilidade entre elas. O cerne da questão está na extrapolação do limite de gastos com o pessoal. Neste caso, cumpre ao gestor ajustar a despesa, respeitar os direitos dos servidores e as decisões judiciais. Por fim, a penalidade de multa imposta é proporcional à falta cometida, fixada em R$ 14.280 para todos os jurisdicionados que descumprem as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, para, no mérito, negar-lhe provimento. É o pronunciamento. Com a palavra, sua excelência, a relatora para a sua proposta de voto. Obrigada, senhor presidente. Então, as análises proferidas no processo comprovaram que, tanto na ocasião da aprovação da Lei número 5, quanto da emissão do decreto número 83, a despesa total com o pessoal daquele poder encontrava-se acima do limite máximo permitido e nenhuma medida de correção que comprove a adequação às exigências previstas no parágrafo único, artigo 22 da Lei Complementar 101, foi apresentada a este tribunal. Assim, diante dos fatos relatados, e considerando que a responsabilidade do senhor Rodrigo Damasceno Catão, ex-prefeito de Tarauacá, será apurada em processo autônomo, por determinação contida no item 7 do acordo número 10.810, e ainda que a reclamante não trouxe aos autos nenhum documento capaz de modificar o fundamento da decisão, propõe a este plenário conhecer o presente recurso, por ser próprio e tempestivo, nos termos dos artigos 67, inciso 1 e 68, ambos da Lei Complementar número 38, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalteradas as decisões do aresto recorrido. Notificar a senhora Marilete Vitorino de Siqueira, prefeita do município de Tarauacá, para tomar conhecimento do teor desta decisão e, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como propõe, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Excelência, considerando que a nobre conselheira está no exercício, não é proposta de voto, é voto. Acompanho na íntegra. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho a proposta de voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente. É voto. Conselheiro... Não é proposta de voto, é voto. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, extremamente interessante, e aqui o gestor ele se rebela em cima da possibilidade de ser punido por um ato antecedente e esquece que a despesa de pessoal é um ato complexo. Pode dar aumento? Pode. Pode botar 2 salários mínimos? Pode. Pode botar até 3. Mas a lei de responsabilidade diz assim, primeiro reduza, depois você aumenta. E a tendência do gestor é primeiro aumentar e depois também não reduzir. E é aqui o problema.
E, inclusive, já foi dito por gestores, baixem ao nível do patamar legal, que o tribunal ficará com bons olhos para rever essas multas, que são realmente pesadas, mas tendo em vista que o que hoje onera e atrapalha o fluxo de caixa, a estabilidade, a parcela fiscal dos entes públicos, é exatamente a despesa pessoal que nós vimos hoje em patamares de até 73%. Então, nesse sentido, com todas as brigas, se era o anterior, não é o anterior, quando viu a lei, não aplicou. E por que não aplicou? Porque ele não fez o dever de casa primeiro, então ele estava esperando o dever de casa. E quando o gestor chegou, porque a lei existia, não, primeiro tinha que também ter feito o dever de casa. Então, nesse sentido, acompanho a íntegra o voto da nobre relatora, excelência. Conselheira Dulcinea Benício. Com a relatora, excelência. Conselheira Ana Lu Maria. Senhor presidente, eu vou divergir sempre com relação a essa situação da lei de responsabilidade, porque eu penso que uma das armas mais poderosas que foi dada aos tribunais de contas são as cautelares. São medidas legítimas, medida daquele momento, e a gente pode perder no judiciário, mas pelo menos nós fizemos a nossa parte. E com relação aos concursos, com relação a gratificações, com relação a situações que são dadas pelo gestor e naquele momento, eu acho que a medida são as cautelares. A partir do momento que não dá, aí a Inês já foi aquele ditado que eu nunca sei os ditados. No caso, são coisas que já foi passada, aí agora só resta a multa de 14 mil a gestor ou gestores. Para mim é muito pouco. Ela tinha que ser revista naquele momento. Então, eu acato o recurso de reconsideração. É aprovado por maioria o voto da nobre conselheira Maria de Jesus, vencida a conselheira Ana Lu Maria. Pediria desculpa, nobre conselheira, que não é mesmo proposta de voto, já que eu já convoquei ela para fazer parte do pleno. Sim, voto. Excelência. Então, só para esclarecer, eu estava apresentando como voto, mas nesse agora eu coloquei como proposta, porque o senhor me passou a palavra para que eu apresentasse a proposta. Mas entendendo que seria minhas voto, exclusas. Porque eu estou em substituição. E minhas exclusas. O decano sempre atento. Decano sempre atento. Encerrada a pauta, não havendo expediente, passamos às comunicações. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador.